Vamos ver como identificar proteínas a partir de um digesto de um spot de gel 2D. Nesse caso, nós vamos processar um spot de cada vez, quer dizer, o spot deu origem ao digesto, que foi analisado numa corrida de LCM-SMS no ORP. Para isso, a gente vai usar o MaxQuant. A primeira coisa a fazer é configurar o banco de dados do MaxQuant. Então a gente ativa esse Andromeda Config. Modificações tem suficiente, não precisa ser mexido. Proteases tem a tripsina, não precisa ajustar nada. Sequências. Nesse caso, o banco de dados que a gente vai usar já está aqui, mas eu vou acrescentar um outro banco para demonstrar como isso pode ser feito. Clica nesse símbolo de mais, ele acrescenta uma linha. A gente define qual vai ser o banco de dados. Vou colocar, por exemplo, esse de soja sem padrões, sem contaminantes. A regra de validação, regra de análise do banco, vou colocar essa do Uniprot, eu sei que já é essa. Mando ele atualizar a regra de validação. Eu pergunto se é para gravar, sim, grava. Veja que ele atualizou aqui. A gente pode testar a regra. Está aqui, número de acesso, cabeçalho do banco. Pronto, está colocado. Arquivo, grava tudo. Sim, podemos fechar o Andromeda Config. Agora vamos iniciar o MaxQuant. Antes de trabalhar com o MaxQuant, a gente precisa organizar os arquivos. Como a gente vai trabalhar com vários digestos, mas vai analisar um de cada vez, é importante que isso esteja numa ordem específica, de forma que cada corrida de LCM-SMS esteja num diretório exclusivo. Então, por exemplo, aqui, esse diretório criado, o ABVB 03249, contém um arquivo RAW. É só esse arquivo que vai ser usado. É importante que cada um tenha sua pasta exclusiva, porque o MaxQuant vai criar outras pastas e outros arquivos junto com ele, e se já existe algum outro, ele sobrescreve e apaga o antigo. Então, cada um precisa ter a sua pasta. Ok? Então, aqui no MaxQuant, a gente vai carregar o arquivo a partir daquela pasta que foi dita. Cada um tem que estar na sua pasta exclusiva. Abre o arquivo, está ali. Nos parâmetros específicos do grupo, as modificações variáveis, oxidação e acetilação de N-terminal da proteína. Multiplicidade a gente deixa só em 1, porque a gente não tem marcação diferente. Os outros parâmetros podem ficar como default, não tem problema. Inclusive a questão da busca inicial, porque nós já estamos trabalhando com um banco relativamente pequeno, que é só um banco de soja. MSMS sequências, que precisa ser colocado de alteração aqui, é só acrescentar o banco de dados, que foi aquele que nós preparamos. Então, o de soja mais padrões e contaminantes, que já estava no Andromeda Config. E vou colocar aqui também que isoleucina igual a leucina. Identificação e quantificação podem ficar com os parâmetros default, não tenho que mudar aqui. E miscelânea pode tirar essa requantificação, porque a gente não vai fazer comparação entre eles. A quantificação vai ser usada só para definir qual é o pico mais abundante que corresponde ao spot, a proteína predominante no spot. Depois disso, a gente vai aumentar aqui embaixo o número de threads, então o número de linhas de processamento para o máximo compatível com esse computador. Inicia a busca, e a gente vem aqui no Performance para ver o que está sendo feito, e manda ele mostrar tudo o que já foi feito. Isso vai demorar cerca de uns 20 minutos. Depois que tiver com os dados prontos, a gente retoma para ver como vai ser analisado isso.
Depois de uns 20 minutos de processamento, o MaxQuant termina, a caixinha de diálogo pode ser fechada e o MaxQuant também pode ser encerrado. Aí nós vamos fazer então a análise dos resultados gerados pelo MaxQuant. Ele produz vários arquivos na mesma pasta onde estava o arquivo tipo RAW e grava os resultados na pasta chamada Combined. Abrindo essa pasta, nós encontramos vários arquivos, várias pastas, e os resultados estão na pasta txt, e nós vamos usar o arquivo Protein Groups. Esse arquivo deve ser aberto utilizando o Excel. Então é só clicar com o botão direito e mandar abrir com o Excel. No Excel nós temos várias colunas que não vão ser necessárias nessa primeira análise, então elas podem ser ocultadas. Então nós vamos ocultar as primeiras colunas. Algumas ficam, por exemplo, Fasta Headers deve ficar. Então, ocultam-se essas. A coluna Proteins também é mantida. A coluna de Sequence Coverage também é mantida. As colunas PEP e intensidade também são mantidas. E as colunas Reverse, Contaminant e ID são mantidas. Todas as outras podem ser ocultadas. Lembrando que as colunas que foram ocultadas continuam na planilha, elas só não estão sendo mostradas para a gente visualizar com mais clareza as informações que vão ser usadas agora. Depois disso, a gente ativa os filtros para essa planilha. Ativados os filtros, nós vamos excluir todas as linhas que tenham sido identificadas na matriz reversa, não foi nenhuma nesse caso, ou como contaminantes. Só excluir esse que tem um sinalzinho de mais. Aí nós vamos colocar em ordem. Primeiro, pelo PEP, vamos colocar em ordem crescente, de forma que o menor valor PEP fique em cima. Então, do menor para o maior. E depois nós vamos colocar em ordem decrescente de intensidade, de forma que o maior valor de intensidade fique em cima. Então nós temos aqui em ordem decrescente de intensidade e ao lado em ordem crescente de PEP. A primeira linha então nos mostra a proteína com maior intensidade e menor valor PEP. Notem que a diferença da primeira para a segunda é bem grande, o que é coerente com o esperado para o gel. Você tem uma proteína mais abundante, apesar de existirem outras. É importante notar também nessa primeira coluna que foi identificada somente uma proteína e os dados dela são encontrados no cabeçalho FASTA.